isso, então, ufa, voltamos a vencer, então estamos felizes, estamos sorrindo com a seleção brasileira e obviamente que então vai falar muito de Copa do Mundo no Globo Esporte de hoje, mas vamos falar do nosso brasileiro, amanhã, estamos voltando, já tem jogo do brasileiro hoje, mas o Palmeiras joga amanhã ao vivo na Globo, isso mesmo, quinta-feira, jogo do Palestra aqui na Globo, vamos com Emanuel Araújo ao vivo, diretamente do CT, fala Emanu! Fala, Fredão, boa tarde pra você que tá com a gente no Globo Esporte. A notícia é boa, a volta de John Arias. Ele também estava na data FIFA, jogou contra a França no domingo, apenas 45 minutos. Segunda-feira retornou. Ontem treinou aqui, nada de trabalho interno, regenerativo. Foi pro campo, treinou com todo o elenco e deve ser a grande surpresa desse jogo contra o Grêmio. Mas, por um outro lado, se eu falei de um selecionável, o Palmeiras ainda espera 6 selecionáveis, Paraguai, Uruguai e Argentina. Nesse caso, eles serão reavaliados, vão chegando ao longo desse dia, dessa quarta-feira, serão reavaliados aqui para saber se tem condições ou não. Mas olha só um detalhe, Gustavo Gomes foi o único desses 6 que atuou os 90 minutos na derrota do Paraguai contra o Marrocos. E para finalizar com notícia boa também, Piquerez operou ontem a ruptura no ligamento do tornozelo. A cirurgia foi considerada um sucesso e agora é repousar, fazer fisioterapia para voltar. E falando em volta, volto com você. Boa, Emanu, meu querido. Vamos lá para Santos para falar com o Murilo Tauro, as informações do Peixão. E aí, Murilão, tranquilo? Fala, Fredão, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Globo Esporte. O Santos se prepara para amanhã, 7 da noite, aqui na Vila Belmiro, enfrentar o Remo. Jogo importante porque o Santos precisa sair das últimas colocações do Brasileirão. Entre o jogo do Cruzeiro, última rodada, e o jogo de amanhã, o Cuca fez alguns testes na equipe titular. Testou inclusive 3 zagueiros. O William Arão foi usado nessa posição. O William Arão, que é volante, foi usado na zaga, mas a tendência nesse momento é que isso não aconteça, pelo menos no time titular de amanhã. E a grande esperança, lógico, é o Neymar. O camisa 10 está recuperado, treinando e bem, segundo a comissão técnica. A comissão técnica avaliou o Neymar como fazendo bons treinamentos nessa semana e amanhã deve ser o titular, camisa 10, capitão, dono do time do Santos, para tentar fazer os 3 pontos e ir para o Rio de Janeiro no domingo mais tranquilo, para tentar pelo menos um empate nesses 2 jogos, fazer 4 pontos. É esse o plano do Santos para os próximos 2 jogos, Fredão. Fechado, Murilão. Obrigado, meu querido. A gente falou aqui do jogo do Palmeiras, né? Que vai passar para todo o estado, mas a região do Vale do Paraíba e a região Bragantina vão ver o jogo entre Bragantino e Color Paulista. Então se liga aí. Tá valendo já? Tá valendo sim. E o tema para nossos especialistas é como será o São Paulo de Roger Machado depois desta data FIFA. Acho que o mais importante para ele é estabelecer outros modelos, variações de modelo, porque contra o Palmeiras, por exemplo, para mim ficou claro que o desenho não funcionava nem para atacar e nem para defender. O torcedor do São Paulo pode esperar um treinador que usa muito bem o tempo de treino que ele tem e que sempre tenta buscar soluções. E vai ser o melhor tempo que ele vai ter. Depois disso, 18 jogos em 2 meses, quarta e domingo, todas as semanas. Durante a data FIFA, Roger abriu o CT para mostrar parte do treinamento. Conversou com os jornalistas fora das câmeras. Inclusive, sobre visão de jogo, Roger explicou que enxerga o campo com 5 corredores. As laterais, o central e os meio corredores, direito e esquerdo. Diz que trabalhou variações táticas nas fases ofensiva e defensiva e que gosta de pontas rápidos. Não por acaso, ajudou pessoalmente na negociação de Arthur. O Roger sempre gostou de jogar, né, com esse atacante, esse virada de campo agudo, que tente o drible, de finalizar. Eu acho que eu vou encaixar muito bem nessa equipe dele, principalmente de ir pra cima. Já tivemos a oportunidade de trabalhar, eu já tive, né, duas vezes. Eu sei que o Roger é capaz, do caráter que ele tem, e ele me ligou e falou: eu preciso de você novamente. Roger Machado ganhou um reforço que pediu, teve tempo para trabalhar, e se a primeira oportunidade de colocar esse novo São Paulo em campo não pode acontecer dentro de casa, a partida será no estádio bem nacional, último clube do treinador. O torcedor viu o Crespo ser demitido e a chegada do Roger por ser um cara que teoricamente iria fazer o time jogar mais. Então se o Roger não conseguir fazer o São Paulo jogar mais depois de 10 dias de treino, vai ser um problema grande. A do Maicon foi paga, a que derrubou o transfer ban, que era do Félix Torres, também foi paga, a do Matias Rojas foi paga. Pouco a pouco
O Corinthians vai quitando as suas dívidas mais urgentes que estavam trazendo um reflexo super negativo, né? Como a impossibilidade de registrar jogadores. Agora não. Agora, por enquanto, o Corinthians está tranquilo, mas tem que resolver essa pendência aí com o Tajeres pelo Rodrigo Garro. Falando sobre dinheiro que saiu, tem um dinheiro que pode entrar, que é uma proposta do Liverpool da Inglaterra pelo zagueiro Murilo, aquele Murilo que eu acho que tinha que estar na seleção brasileira, do Nottingham Forest, por... Cara, é bizarro. Por 80 milhões de euros. 80 milhões de euros o Liverpool deve pagar ou pode pagar ao Nottingham Forest para tirar o Murilo do Forest. A gente está falando de 480 milhões de reais. O Murilo foi vendido pelo Corinthians ao Forest por 12 milhões de euros. Ele está sendo vendido agora, deve ser, do Forest para o Liverpool por 80 milhões de euros. 12,80. É muito louco, né? Que baita negócio fez o Nottingham Forest. E assim, futebol brasileiro, vender um zagueiro por 12 milhões de euros, embora, né, o Corinthians tenha vendido, o Palmeiras tenha vendido o Vitor Reis para o City por 35, eu acho, milhões de euros. Então, assim, saiu de graça o Murilo, né? Mas, e saiu tão de graça que o Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura venda. Isso significa que, se esse valor for confirmado, de 80 milhões de euros, o lucro que o Forest teria com o Murilo seria de 68 milhões de euros. 10% disso é do Corinthians. Quase 7 milhões de euros. Então, assim, você vendeu por 12 milhões de euros, os 70% que o Corinthians tinha direito dele, e aí, numa futura venda, 10% disso é 7 milhões de euros. Olha que loucura. Entraria aí cerca de 40 milhões de reais. É isso, né? 40 milhões de reais para o Corinthians, caso essa venda seja confirmada. 40 milhões por uma 10% de uma mais-valia. É muito louco. Então pode ser uma grana aí que o Corinthians receba nos próximos dias e resolva um pouquinho do caixa, né? Porque o Corinthians tem que vender jogador, aquela coisa toda, tem que bater uma meta de 150, 160 milhões de reais em jogadores esse ano. Quarentinha aí já vão no Murilo de uma forma até inesperada, né? Ou não, né? Porque se esperava que ele fosse negociado, mas talvez não por esses valores. Vamos lá, vamos falar sobre a situação do André. Alguns portais italianos, entre eles o Corriere dello Sport, que é um dos principais, disse que o Milan cogita desistir do negócio e o Milan teria feito, segundo a ESPN, uma nova proposta, inclusive, para ter o André nos últimos dias. Mas que o Milan teria voltado atrás, que o Milan teria desistido exatamente por conta da divergência das tratativas, né? Pelo fato de já ter um acordo encaminhado, o Osmar Stabile deu para trás na última hora, aquela coisa toda, os caras ficaram bem incomodados. O que me estranha, tem uma divergência aí, é que tem uma nova proposta. E aí eles teriam desistido por conta de uma inconformidade com a postura na primeira proposta, ou agora tem um fato novo? Ou agora houve também uma possibilidade de recusa e aí os caras, né, aí desistiram mesmo. E eu já falei para vocês que a primeira proposta foi ridícula, realmente. A segunda, embora ela não tenha crescido tanto assim, a gente está falando de 4 milhões de euros, mas aí já chega num nível que para um jogador de 19 anos, com poucos jogos disputados, aí eu já considero, totalizando, né, com os bônus, 24 milhões de euros. 24 milhões de euros por um volante de 19 anos. Não acho desprezível. Acho que tem que avaliar por 70%, tá? Não acho desprezível. Mas quero saber onde é que está esse pulo aí. Porque eles estariam incomodados com a primeira, mas aí voltaram atrás e fizeram uma nova proposta. Ou agora ficaram incomodados lá com a primeira, porque o Corinthians recusou essa segunda. A gente vai ter que aguardar aí, mas a notícia, a imprensa italiana já coloca uma possibilidade de desistência do Milan, em definitivo, pela contratação do volante André. Vamos aguardar. Vamos projetar esse jogo contra o Flu? Chegou a hora. Voltou o Campeonato Brasileiro, terminou a data FIFA e o Corinthians se volta para a sua maratona no mês de abril. Não é mentira, hoje é dia 1º, mas o bicho começa a pegar já no Rio de Janeiro, nessa quarta, 9h30 da noite,
com a estreia de Jesse Lingard, provavelmente entre os titulares. Fisicamente tudo bem com ele, treinando há um mês no CT Joaquim Grava, super entrosado, super elogiado, bem fisicamente, regularizado, tudo certo. E na ausência do Memphis, do Caio César e de outros atacantes, do Guinegão, o Jesse Lingard vai poder começar o jogo ao lado do Yuri Alberto. A escalação do Corinthians deve ter, com as ausências de Hugo Souza, André Carrilho, Memphis Depay, Caio César, Ranieri suspenso, essa galera aí que tá fora. Felipe Longo é o goleiro, Mateuzinho na direita, Matheus Bidu na esquerda, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Meio de campo, imagino eu, com Alan, Matheus Pereira, André e Breno Bidon. Lingard e Yuri Alberto. Bom time, hein? Bom time. O Garro pode entrar nesse meio aí, pode ser Garro e Bidon, e aí sairia um dos volantes, né? O Matheus Pereira, provavelmente, aí seria o Alan, André, Garro e Bidon, mas acho que fora de casa, contra o Flu, o Garro ou o Bidon devem esperar, no caso o Garro. Então, deixa eu projetar até o Flusão aqui para vocês. O Fábio no gol, né? Samuel Xavier na direita, o René na lateral esquerda, a dupla de zaga do Gemes, que é ex-Mirassol, e do Freitas, que é bem contestado por lá. Fala, fiel torcida. O Corinthians está se movimentando forte no mercado da bola e a notícia que está agitando os bastidores é sobre uma possível negociação com o experiente meia Everton Ribeiro. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., o clube paulista tem interesse no retorno do jogador e já avalia as condições para concretizar esse grande reforço que pode mudar o patamar da equipe para a sequência da temporada. O nome de Everton Ribeiro agrada muito ao técnico Dorival Júnior, que vê no meia um jogador diferenciado, com visão de jogo, qualidade no passe e capacidade de decidir partidas importantes, características que o Corinthians vem buscando para qualificar ainda mais o seu elenco e brigar por títulos importantes. A possível chegada de Everton Ribeiro seria vista como uma contratação de impacto, não apenas pelo seu talento dentro de campo, mas também pela sua experiência em grandes clubes e competições, algo que pode ser fundamental em momentos decisivos da temporada. A diretoria do Corinthians entende que precisa de um jogador com esse perfil para assumir protagonismo e liderar o meio-campo da equipe, dando mais criatividade e dinâmica ao setor ofensivo, além de contribuir com gols e assistências, algo que a torcida cobra bastante. A negociação ainda está em andamento, mas já existe um otimismo interno de que um acordo pode ser alcançado, principalmente pelo desejo do clube em repatriar o jogador e pela aprovação total da comissão técnica. Everton Ribeiro se encaixa perfeitamente nesse perfil, um jogador experiente, técnico e com mentalidade vencedora, características que são fundamentais para um time que quer conquistar título. Dorival Júnior tem sido peça importante nesse processo, pois sua aprovação pesa muito nas decisões do clube. Ele acredita que o meia pode se encaixar rapidamente no estilo de jogo da equipe e ser um dos pilares do time, caso a negociação avance e seja concretizada. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados, e novas atualizações podem surgir a qualquer momento. Então fica ligado, fiel torcida, porque essa novela ainda promete muitos capítulos e pode terminar com um final feliz para o Corinthians, que busca se fortalecer e voltar ao protagonismo no cenário nacional e internacional. E claro, deixa aqui sua opinião. Você acha que Everton Ribeiro seria uma boa contratação para o Timão? Compartilha essa notícia com outros torcedores e segue acompanhando, porque o mercado da bola está pegando fogo e o Corinthians quer fazer barulho.